Olá, pessoal! Continuando aí os nossos estudos de literatura, vamos falar um pouquinho de periodização. Periodização é a divisão didática da literatura em várias fases. Essas fases normalmente acompanham a história mundial, a história de cada país, né? Na prática, as coisas não aconteceram assim, não tinha um dia, né, um ano que cada fase começou ou terminou. Nós estabelecemos esses anos de uma forma apenas para ficar mais fácil de estudar. Na verdade, né, o que acontece é mais tipo um degradê. A literatura vai evoluindo gradualmente e vão mudando as formas de escrever, as formas de pensar o texto literário, os contextos históricos, filosóficos e culturais. Para vocês terem uma referência, eu vou colocar no Moodle uma tabela com toda a periodização da literatura, até para vocês acharem onde que nós estamos neste ano. Este ano, no primeiro ano agora do ensino médio, nós vamos estudar a literatura a partir de 1930 até o presente, que abarca mais ou menos duas fases da literatura. A segunda e a terceira gerações modernistas, então a última parte do modernismo brasileiro, e o que nós chamamos de literatura contemporânea, que é a literatura atual. Nesse vídeo, eu vou falar para vocês da geração, das gerações modernistas, a segunda e a terceira gerações modernistas. Vamos ver? Então, vamos ver a poesia modernista brasileira, segunda e terceira gerações. Antes de tudo, vamos entender um pouco o que é o modernismo, né? O modernismo é um movimento estético e cultural que aconteceu na literatura, como em várias outras artes, né? Como arquitetura, escultura, pintura, né? E aconteceu num contexto de bastante avanços das ciências humanas e da tecnologia. Né? Então, o modernismo vai começar lá na Europa no final do século XIX e se estende até após a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial termina em 1945. Então, toda essa fase, nós vemos uma concentração de características desse contexto, né, que no modernismo vai significar rompimento, um rompimento profundo com a forma de fazer arte que era antes dele, né, que era até metade do século XIX, por exemplo, né? Então, muitas criações, muitas formas novas de escrever, então a grande industrialização que leva à forte comercialização do livro, entre outras características. Então, o que nós temos, né? Além dos avanços das ciências humanas e da tecnologia, então, por exemplo, com a forte industrialização tem bastante aplicação de tecnologia, né? Formas mais rápidas de produzir e tudo isso. Nas ciências humanas, nós temos, por exemplo, o início da psicanálise, nós temos o início da sociologia, novas formas de se fazer a história, de se compreender a história. Então, as ciências humanas dão um avanço, né? E isso, claro, vai influenciar o modo, né, o modo de se pensar a literatura, os modos de representação na literatura. Além disso, né, nesse mesmo contexto dessa época, há um aprofundamento do sistema capitalista, né, principalmente devido à forte industrialização. E, consequentemente, né, a geração de mais desigualdades e mais conflitos, né, que acabam desembocando na própria Segunda Guerra Mundial. No Brasil, o modernismo ele tem três fases. A geração da semana de 22, a geração da década de 1930 e a geração de 1945. Agora, no primeiro ano, nós vamos nos dedicar a essas duas últimas gerações modernistas. Qual que é o contexto mundial, né? Então, a gente fala aí de 1930 até mais ou menos 1950. O que está acontecendo no mundo? Em primeiro lugar, a grande consequência da quebra da Bolsa de Nova York em 1929.
né? Então, a Bolsa de Nova York era uma bolsa de valores onde muitas pessoas, principalmente pessoas da indústria, né, no mundo, investiam. Com a quebra da bolsa, muitos capitalistas da época acabaram indo à falência. Isso gerou uma crise econômica mundial. Né? Com essa crise econômica, muita gente, né, empobrecida, poucos empregos. Aí aconteceu a ascensão do fascismo na Itália e do nazismo na Alemanha, né? Com aquelas velhas promessas, nós vamos salvar todo mundo. E acaba ocorrendo grandes opressões quando existem essas promessas, né? O conflito foi se aumentando tanto que acabou desembocando na Segunda Guerra Mundial. Então aqui nós temos algumas imagens, né, do Hitler, que foi o líder nazista na Alemanha, né? Aqui uma trincheira com soldados lutando e uma imagem do que foi talvez o maior crime contra a humanidade, né, entre muitos outros que já aconteceram, que foi o Holocausto, né, a instalação de campos de concentração e de campos de extermínio pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Para os campos de concentração e de extermínio, além dos judeus, né, que foram considerados os inimigos da nação alemã, né, pelos nazistas, também eram enviadas as prostitutas, as pessoas LGBT, os negros, então todo mundo que eles achavam que ia ser um problema para a sociedade nazista era colocado no campo de concentração e muitos deles posteriormente o campo de extermínio, onde eles eram assassinados. Então esse é um contexto mundial que é bastante conflitivo. No Brasil não é muito diferente, embora o Brasil tenha percebido nesse contexto, né, entre 1930 até o final da Segunda Guerra Mundial, né, há um contexto de evolução social. Por outro lado, há também muitos conflitos internos. A queda da Bolsa de Nova York afetou bastante a economia brasileira. Então, houve uma queda da economia cafeeira. Então, nós tínhamos grandes plantadores de café. O café era o principal produto brasileiro para exportação. E muitos desses cafeicultores faliram com a quebra da Bolsa, porque também ninguém mais queria comprar café, não é um produto igual feijão, arroz, que é de primeira necessidade, farinha, né? Então, eles acabaram quebrando e alguns deles começaram a investir na indústria. Então, há forte processo de industrialização no Brasil, concentrado principalmente na cidade de São Paulo. Aqui nós temos uma figura, né, de uma indústria em São Paulo que, sim, contratava inclusive crianças. Então, um dos problemas, né, da industrialização no Brasil era a completa falta de direitos trabalhistas. Nessa mesma época, a ascensão de Getúlio Vargas como presidente do Brasil, inicialmente como presidente eleito e depois ele dá um golpe e se torna um ditador. Embora o Brasil tenha lutado junto aos Estados Unidos, aliado aos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, bem no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, e os Estados Unidos eram contra a Alemanha e a Itália e o Japão, o Vargas, o nosso presidente, ideologicamente, na sua política, na sua posição ideológica, ele era de vertente fascista, nazi-fascista. Inclusive, os filhos dele foram estudar na Alemanha nazista, né? Porém, devido a questões econômicas, o Brasil acaba lutando a favor dos Estados Unidos. Mas com a ditadura Vargas, existiu uma divisão, né? Uma divisão ideológica muito forte, uma divisão política muito forte no Brasil. Por um lado, uma extrema direita representada pelo presidente, pelo ditador Vargas, né? E por outro lado, né, as pessoas que estavam ligadas ao Partido Comunista Brasileiro, né, que faziam oposição ao Vargas.
Então, a gente tem aqui também um contexto, né, de bastante polarização política, né? Bom, dentro desse contexto, né, de bastante conflito, né, o que nós temos de características da poesia das gerações de 30 e 45? Em primeiro lugar, bastante liberdade formal. Então, normalmente os poemas não seguem uma forma fixa, não tem rimas, não tem métrica pré-estabelecida. Então, tem bastante liberdade formal para também dar mais liberdade de assuntos, né? De temas. A poesia normalmente é socialmente engajada, principalmente nessa geração de 30, que vai até o fim da Segunda Guerra Mundial. Então se fala muito sobre as questões da guerra, sobre as desigualdades sociais, né? Sobre as incertezas que trazem a guerra, que trazem o conflito interno. E as questões existenciais também aparecem, né? Dentro desse contexto de conflito e tudo mais, a poesia, que é lírica, ela vai falar também do medo, da incerteza, da resistência, né? Da resistência à censura, porque nós vivíamos numa ditadura, então a censura existia, então vai também resistir a essa censura, né? E, enfim, se fala também desse sentimento de estar no mundo, nesse mundo profundamente conflituoso e cheio de incertezas. Não muito diferente do que a gente vive agora, né? Só que com outro contexto. O engajamento, né? O que é engajar? Assim, existe um compromisso, né? Esse compromisso social dos poetas e também as questões existenciais vão existir ao longo das duas gerações, tanto a de 30 quanto a de 45. Mas existe uma predominância da poesia socialmente engajada na geração de 30 e uma predominância das questões existenciais na geração de 45. E aqui, para finalizar, eu coloquei alguns poetas, os principais poetas das gerações de 30 e 45. A maioria deles migra, né? Começa lá em 30 e vai até 45. O principal nome é Carlos Drummond de Andrade, sem dúvida, mas também de grande importância são Cecília Meirelles, Jorge de Lima, Murilo Mendes e Vinícius de Moraes. Cada um tem o seu estilo próprio, né? E ao longo aí das nossas aulas nós vamos analisar poesias deles, para vocês entenderem um pouco mais como que é a poesia de cada um, o estilo de cada um e também a sua relação com esse contexto histórico e cultural que nós falamos. Eu vou terminar apontando para vocês algo aqui que não é bobinho, né? Que vai ser até importante para a gente analisar depois. Veja assim uma predominância de homens e todos esses escritores aqui são brancos, né? Não há nenhum escritor de outra origem étnica entre os principais escritores da geração de 30. São todos ótimos, mas é algo para a gente pensar um pouco para o próximo vídeo. No próximo vídeo eu vou falar da literatura contemporânea. Até lá!